Quando vimos ao encontro da Casa Espírita e começamos a conviver com a doutrina que aí é ensinada, não raro, o que quer dizer muitas vezes, ouvimos uma curiosa afirmativa: quem aqui não chega pelo amor, chegará pela dor. Eu aposto que quase todos nós ouvimos isto. Ou não? Sobre esta realidade, então, torna-se necessário nós ponderarmos e saber se isto é verdade. Será que é verdade? Muitas vezes, quando se palestra em algum centro espírita, até nos perguntam: como é que chegou aqui? Pelo amor ou pela dor? Até perguntam. E algumas vezes. Outros até perguntam: isto é algum versículo que está na Bíblia? Não. Não é. Não é um versículo, e sim uma frase popular. E que, embora muito apropriada em algumas circunstâncias das nossas vidas, a resposta, que obviamente parece só ter essas duas escolhas, não é bem assim. Não é só por isso que nós chegamos à Casa Espírita. Vamos seguir um raciocínio lógico, utilizarmos a nossa própria inteligência, que é isso que a nossa doutrina sempre nos concita, sempre nos pede. Não irmos por aquilo que os outros dizem, irmos por aquilo que a nossa cabeça pensa, pondera, aceita, e o nosso coração, também ele fica de acordo com aquilo que a nossa mente entendeu. Vamos demonstrar que não é assim. Existem mais do que essas duas opções. Se pensarmos que somente se pode chegar pelo amor, isso significa que todos éramos missionários, o que não é verdade. Seríamos espíritas praticamente ainda antes de termos nascido. Já trazíamos na nossa bagagem espiritual o desejo de sermos úteis. Pela dor, aplica-se aos renitentes, às almas sofredoras, às vítimas de obsessão, da dor física, da dor moral, que é muito pior, bem como, às vezes, as dores que resultam das perdas afetivas e até das perdas materiais. Os reveses financeiros, muitas vezes, também deixam pesada dor. Algum tipo de perda pode ter trazido pessoas ao espiritismo. Mas também podia levar essas pessoas a uma igreja católica, a uma igreja evangélica, à sinagoga, à mesquita, ou então a um outro qualquer culto. Também podia. Acontece que, como em qualquer movimento social, cada um tem a sua singular história de conversão. Não é só pela dor, não é só pelo amor. As histórias são muito variadas. Portanto, isto será um chavão, uma palavra de ordem, uma orientação que nós muitas vezes seguimos sem questionar. Não pensamos: ouvi isto, é assim. Esta da dor e do amor, portanto, então, é uma delas. Existem pessoas que se aproximaram do espiritismo sem que pudessem ser enquadradas nesse binómio dor-amor. Allan Kardec, por exemplo, que nem sequer era espírita, nem poderia sê-lo, pois ele ainda não havia codificado a doutrina. A nossa doutrina é muito nova, tem 157 anos. Foi ele que a codificou, mas não é dele. A doutrina não é de Kardec. De quem é a nossa doutrina? É dos espíritos. Foram eles que nos trouxeram a doutrina. Não foi nenhum homem. Foi a espiritualidade. Então ele não podia ser espírita porque a doutrina nem sequer existia. Ele interessou-se pelos fenómenos mediúnicos, medianímicos, e movido pelo seu espírito científico, que ele era um cientista, pela curiosidade de alto nível, não aquela curiosidade mesquinha,
mas aquela que é própria dos espíritos de mentalidade arrojada, de mentalidade crítica sã, ele acabou por abraçar a doutrina após a sua codificação e viveu até o resto dos seus dias de acordo com ela, exemplificando o que ela ensina. O próprio Leon Denis tornou-se espírita aos 18 anos, após ler o Livro dos Espíritos. E porquê? Porque ele ali encontrou uma série de respostas às perguntas íntimas que ele fazia a si mesmo e ninguém era capaz de lhe responder. Ele mesmo nos deixou ficar um livro memorável, que muitas vezes, se nós o lermos com atenção e o estudarmos, vamos compreender perfeitamente porque é que sofremos. O problema do ser, do destino e da dor é o nome do livro. É um livro que não podemos deixar de ler, se nos interessamos pela doutrina. Então não foi nem a dor, nem o amor que o levou ao Espiritismo. Foi a razão. Esse sentir, o pulsar da sua própria inteligência na busca de respostas, foi isso que o aproximou do Espiritismo. E de tal modo que após o desencarno de Allan Kardec, foi Leon Denis, o grande continuador da obra do mestre de Lyon. Gabriel Delanne, que já nasceu em família espírita, seguiu as orientações doutrinárias desde cedo. Não foi o convívio com Kardec que o tornou espírita. Foi a educação espírita de seus pais. Seu pai Alexandre Delanne, sua mãe Alexandrina Delanne, que eram amigos de Kardec. Mas foi a educação a responsável pela sua formação espírita. Então já temos mais duas variáveis: a razão e a educação. Muitos chegam ao Espiritismo movidos pela desilusão. Desilusão em relação a outras religiões. Temos aí mais outra opção: a desilusão. E podemos acrescentar outra. Porque às vezes a pessoa não fica só desiludida. E este fator ainda é mais forte do que a desilusão. A pessoa fica desencantada. Porque não vê nada que lhe faça a orientação espiritual. Aquilo que no seu íntimo, no seu interior, a deixa ficar tranquila e em paz. Então, do desencanto em relação às religiões, muitos passam a adotar um sentimento ateu ou gnóstico. Não é só porque se desencantam nesta ou naquela que vêm a correr à casa espírita, não. Muitos até já nem querem nada. Querem ficar agnósticos, querem ficar ateus, numa posição de profunda neutralidade. E alguns ateus acabaram por se tornar espíritas mais tarde, porque viram na nossa concepção kardeciana Deus de uma forma não usual nas outras religiões. Nós não temos o Deus possessivo, o Deus guerreiro, o Deus irascível, o Deus castigador. Não temos. Nós temos o Deus amor. Temos a inteligência suprema do universo, que nos criou a todos com um profundo amor, colocando dentro de nós, todos, uma centelha divina. Todos temos um pouco de Deus. E todos estamos caminhando para Ele. Levamos tempo, mas estamos caminhando. Então esta posição é completamente diferenciada de percebermos a divindade. Não temos misticismos. É o nosso Pai, como Jesus chamou. Não temos temor de Deus. Respeitamos Deus. E não fazemos nenhuma espécie de culto exterior. O culto que se busca em cada espírita, em relação a Deus, é o culto interior. O culto de nós próprios, em relação ao nosso Criador.
Outros ainda tornam-se espíritas por promessa, que é uma velha herança das crenças anteriores, para onde nós andamos. Se me deres isto, eu dou-te aquilo. Veja, nós atrevemos-nos a negociar com Deus, com Jesus, com Maria de Nazaré. Eu preciso de saúde. Dá-me saúde que eu dou-te um fio de ouro. Realmente é o que Maria de Nazaré mais precisa. É um fio de ouro. Não, 5 quilos de velas. Uma vela da minha altura. Também é o que Maria de Nazaré mais precisa, é de velas acesas. Os pobres não precisam de pão. Maria de Nazaré precisa de velas. Mas, para que a gente pague, temos que ser atendidos, senão não pagamos. Então alguns fazem essa promessa. E como nem se aperceberam de que têm merecimento, Deus concede-lhes aquilo que eles pedem. Mas não é porque eles fizeram a promessa, é porque têm merecimento de receber. E como receberam, agora sou espírita. E alguns não tenhamos dúvidas que assim sucedeu. Outros até acontece, não precisam mais de favores, vão embora. Agora o que é que eu preciso lá ir? Já tenho o que eu queria, nem sequer são gratos. Isto é a mais profunda ingratidão. Nos nossos dias, alguns tornam-se espíritas depois de verem longas metragens, os filmes que agora aparecem, fazendo a demonstração inequívoca do real valor da nossa doutrina. Como o filme que foi feito sobre a vida do médium Chico Xavier, sobre o livro extraordinário Nosso Lar, que hoje sorteamos sobre o filme As Mães de Chico, extraordinário filme mostrando as comunicações dos espíritos para aliviar corações sofridos de mães que perderam os seus filhos. Nestes casos, como podemos ver, não está lá nem o amor, nem a dor. Entra-se também no espiritismo por motivos culturais, filosóficos, existenciais. Já estamos vendo que o leque de motivos alargou. Pensemos que não há conversões místicas. Para ser espírita não é necessário aceitar Kardec, como, por exemplo, os nossos irmãos evangélicos têm que aceitar Jesus. Não tem nada a ver. Jesus não se nos impõe. Jesus para nós é eleito. Elegemo-lo nosso modelo e nosso guia. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo, então, é uma questão de convicção. Conheço, entendo, aceito. E esta convicção, não tenhamos ilusões. Ela não surge de uma hora para outra. Não é instantânea. Ela é sempre resultado de um processo lento, interno, intelectivo e depois, mais tarde, afetivo. Sentimos afeto todos uns pelos outros. Por isso nos tratamos como irmãos. Irmãos porque filhos do mesmo Pai, Deus, irmanados em Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho. Então este chamar carinhoso de uns para os outros, aceitando a nossa condição de irmãos, já é afeto. Agora, temos também que pensar que às vezes não se trata de algo totalmente racional, porque a razão é muito limitada. Cada um de nós está num patamar de racionalidade. Não pensamos todos iguais, não sabemos todos a mesma coisa, não temos todos os mesmos sentimentos. Então, a nossa razão às vezes é limitada. E a nossa intuição leva-nos, essa sim, a lugares onde a razão se mostra tímida e incapaz. Quantas vezes nós intuímos aquilo que não sabemos? Nossa razão não sabe, mas a nossa intuição mostra. E, curiosamente, nós somos muito engraçados. Se intuímos alguma coisa, colocamos em prática e dá certo, que rica ideia que eu tive.
Se dá mal, que raio de ideia que os espíritos me trouxeram. É sempre ao contrário. Não duvidemos. Se deu certo, é espiritual. Porque eles não se enganam. Se me enganei, fui eu, que ainda sou muito limitado. Então, a intuição também pode ser um caminho bastante para virmos em busca de o quê? Da doutrina. A razão não é a única porta, então, para nós compreendermos o Espiritismo. Mas é, sem dúvida, um elemento fundamental no processo de depois assimilarmos os princípios doutrinários. Porque podemos ser intuídos a vir aqui, mas se não ficarmos presos pelo interesse, pelo desejo de saber, para estudarmos, aí não vamos assimilar aquilo que é a nossa doutrina. E aqui esbarramos em algo que às vezes se torna difícil, que é estudar. Porque a nossa doutrina é uma ciência. E eu não posso saber nenhuma ciência se eu não a estudar. Como é que eu vou saber o que é o Espiritismo se não lhe me dedicar ao estudo dessa doutrina? Não tenho como. Posso vir durante 30 anos às palestras da quarta-feira? Posso. Aprenderei muita coisa, muita. Não saberei tudo. Mesmo estudando, afincadamente, tendo nós sempre na mesa de cabeceira um livro de estudo, durante uma reencarnação, não saberemos tudo em relação à doutrina espírita. Precisamos de alargar o leque dos nossos conhecimentos de outras áreas para depois conseguirmos perceber muito daquilo que a ciência espírita nos mostra. Porque não é fácil eu perceber porque é que acontece uma materialização. Não é fácil eu perceber como é que um espírito se pode materializar. Porque não é nenhum milagre. É um fenómeno perfeitamente explicável. Porque é que isto pode ser desmaterializado por um espírito? Isto desaparecer, sair daqui, aparecer acolá, ou estar acolá e aparecer aqui. Isto é possível. São fenómenos perfeitamente explicáveis. Mas como é que eu vou saber se eu não os estudar? Não vou saber nunca. Posso ter a crença nos espíritos, mas não sei o que é o espiritismo. Então, embora a nossa doutrina, felizmente, nunca tenha sido uma doutrina de doutores, por isso ela se vai disseminando entre as classes mais humildes, entre os mais simples. Mas essa faceta do espiritismo é uma das suas maiores virtudes. Quando somos tocados não deixamos mais. Não há mais como. Não sabemos viver sem. Porque é uma orientação perfeita. Encontramos respostas, encontramos consolo. No pior dos sofrimentos, eu fico consolado porque eu entendo porque é que sofro. O que nos faz doer mais em relação às nossas dores, muitas vezes não percebemos porquê. Porque eu? Ouvimos isto ou não? Porquê a mim? Se fosse o outro, estava certo. O problema era dele, ele é que sofria. Agora eu? Pois é. Vamos ver mais à frente o porquê. Também podemos, se pensarmos que será exclusivamente pela humildade e pela simplicidade que a nossa doutrina irá adiante, também pode ser um perigo. Porque sempre nós precisamos da razão. Sempre precisamos não só do sentimento, mas também da razão. Porque é ela que depois nos levará à completa aceitação. Precisamos aceitar as ideias espíritas. Como é que eu aceito as ideias espíritas? Os preceitos são estes, estes e estes. Pronto. Estão aceitos. Não. Temos que os colocar em prática na nossa vida. Temos que ser espíritas 24 horas por dia. 365 dias por ano. Todos os anos da nossa reencarnação e das próximas. Porque é uma doutrina que não vai acabar mais. Embora nós, sobretudo aqueles que apresentam a nossa doutrina com muita profundidade e conhecimento, afirmam algo muito interessante. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas inexoravelmente ele é o futuro de todas as religiões.
porque concita-nos ao amor. Toda a religião, toda, sem exceção, que não apresente no fundamento do seu corpo doutrinário o amor uns aos outros, é uma doutrina condenada. Nós vemos o fundamentalismo. Vocês acham que isso vai durar sempre? Não tem como. Está baseada no ódio. O ódio consome. O ódio vai ter um tempo de consumo, mas ele vai se matar a si mesmo. Como o próprio ódio nos matará a nós se nós o tivermos no nosso coração. Ninguém consegue viver com um coração odiento. Vai viver durante um tempo, mas vai desencarnar fruto disso. Se havia de viver 70 anos odiando, vai viver se calhar 50 ou nem isso. Então o ódio vai se extinguir a si mesmo. Uma coisa é certa, esse binómio dor-amor, já estamos a ver que é limitado. Não é para todos. Não diz respeito a todos. E isso vai apenas definir um processo de compreensão de alguns dos princípios espíritas. Principalmente o princípio de que fazes o mal, sofres. Não amas, não tens amor, vais ter sofrimento. Porque se eu semear, vamos pensar, se eu semear cardos, eu vou colher trigo, ou vou colher picos. Mas se eu semear trigo, eu vou colher pão. É assim com as nossas ações. Se a própria natureza nos dá este exemplo, as nossas ações são as mesmas. Se eu andar semeando desamor, eu vou colher desamor. E se eventualmente o desamor agora acontece e eu amo, lá atrás não amei. É algo que vem de trás. Allan Kardec costumava dizer que o espiritismo é uma questão de bom senso. E é verdade. Ele próprio foi o bom senso encarnado. Em todas as circunstâncias da sua vida, ele foi o bom senso, sempre. Utilizava sempre um raciocínio científico, mas muito razoável, e colocava isso em todo o seu viver. Já o fazia antes de codificar a doutrina e continuou fazendo depois. Ele já tinha íncito em si essa capacidade de amar o próximo, porque ele, sem sequer ainda ter tido contacto com os fenómenos espíritas, Allan Kardec criou o Liceu Polimático, onde ele recebia alunos e os que podiam pagar, pagavam, os que não podiam pagar estudavam na mesma e não pagavam. Muitas aulas, muitas horas, ele doou do seu tempo aos alunos que o buscavam, inclusivamente para recuperação de matérias, que às vezes eles mantinham em atraso, sem aprendizado, pois ele os recuperava para os seus diversos cursos gratuitamente. Ora, então temos aqui também mais um elemento que foge àquele binómio que tanto temos referido. Também podemos chegar aqui por bom senso. Seria, de algum jeito, exagero dizer que podemos nos tornar espíritas por uma questão de bom senso? Será? É exagero? Será um exagero pensar que podemos chegar aqui porque já pensamos de modo reto? Eu acho que não seja uma postura de arrogância. Poderíamos, portanto, afirmar que ser espírita não é só também uma questão de fé, de conversão, mas simplesmente uma questão de bom senso. Sem ele, nós se calhar ficaríamos limitados somente à questão da dor ou pelo amor. Então, recapitulando, podemos aproximar-nos dos valores espirituais por convite do amor, por convocação da dor e pelas outras variadas razões que nós apontamos. O ideal seria pelo amor, não tenhamos dúvidas. Mas amor a quê? Ao conhecimento. Quanto mais eu souber, quanto mais vontade eu tiver de aprender, melhor eu ficarei capacitado para corresponder àqueles que podem esperar alguma coisa de mim. Quanto mais eu souber. Quanto maior for o meu conhecimento, maior são os horizontes com que eu posso equacionar a minha própria existência.
buscando motivos válidos, mas sem dúvida a maioria vem pela dor. São muitos os problemas daqueles que buscam a doutrina dos espíritos. Doentes, perturbados, desajustados, infelizes, deprimidos. Mas um dia tudo será diferente. Chegaremos então nessa altura, nesse futuro, pela razão, pela racionalidade, pela força da educação. E ficaremos desejando cada vez menos que cheguemos aqui pelas desilusões da vida. Mas até lá, vamos tentar perceber porque a dor nos visita com tanta frequência e às vezes com tanta intensidade. Vamos tentar perceber. Fazendo uma pergunta a nós mesmos. Quem de nós pode avaliar a própria vida como uma estrada feita somente de acertos? Quem de nós o pode fazer? Quem tem condições de afirmar que todos os seus dias foram construídos sempre de forma irrepreensível e de uma maneira absolutamente correta? Quem de nós pode? Então, se analisarmos bem, perceberemos que os erros, os tropeços, os enganos são naturais. São naturais ainda no nosso processo de aprendizado. É a finalidade maior da nossa existência, é aprendermos. Com, às vezes, os nossos próprios erros. É errando que nós a seguir não queremos errar. Porque nos apercebemos do quanto esse erro pode ser grave para nós. Então erramos muitas vezes por imaturidade. Somos portadores ainda de valores ou de sentimentos pouco nobres. Acreditamos que quando elegemos esses sentimentos menos bons, que eles são os mais adequados para nos conduzir. E isto é imaturidade. Assim deixamos-nos guiar ou pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, às vezes pela arrogância. Eu sou mais que todos, eu sei mais que tudo, eu posso melhor que todos. E isso acompanha-nos nas nossas decisões, nos nossos comportamentos ao longo da vida. Até que nos apercebemos que tudo isso só nos traz dissabores e isso não são os melhores conselheiros e condutores da nossa existência. Vamos nos apercebendo a pouco e pouco. Ficamos mais maduros, ficamos mais calejados pela experiência, ao nos darmos conta de que aqueles não são os melhores valores que nós deveremos eleger para nos acompanhar, nem os melhores conselheiros. Então abandonamo-los para irmos em busca de rumos mais felizes e mais saudáveis, o que alguns de nós já tentamos. Então, quando avaliarmos os nossos equívocos, quando olharmos para trás, percebemos que nem sempre, quando erramos, foi por maldade. Às vezes o é, mas outras vezes não. É a nossa imaturidade, às vezes até um tanto levianos que nós somos. Fazemos as coisas de ânimo leve, sem pensar, e arrependemos-nos. Então foi necessário que as dores decorrentes do erro e o peso das dificuldades nos forjassem então na alma o valor da nobreza e do bem. É quando a dor vem que nós paramos para pensar. A natureza não encontrou outro meio. Somos teimosos. Tentamos desculpar-nos sempre porque o outro faz pior. Tentamos ver sempre que o outro está fazendo algo muito mais grave do que nós, para nós ficarmos tranquilos de consciência, mas fomos contra as leis de Deus, por pouco que seja, e elas invariavelmente têm que ser acertadas por nós próprios. Servimos-nos quantas vezes ao longo das nossas existências, porque nós não podemos pensar só nesta existência, nesta reencarnação e as outras. O mundo está como está, resultado do quê?
dos nossos erros milenares. O mundo Terra está como está. Não é porque os homens hoje são maus. Não. É porque os homens temos sido maus ao longo dos milénios, gerando culpas, gerando dor para nós colhermos. O mundo que temos é o mundo que nós fizemos. Deus não fez a Terra como ela está, em termos de sentimentos. Deus fez um mundo para nós, como espíritos, podermos habitar, encarnados, termos o nosso relacionamento social, termos o nosso aprendizado uns com os outros, na tranquilidade e na paz. Tudo o resto que está mal fomos nós que criamos. Não foi Deus. Por favor, há um telemóvel que está a vibrar. Então, ao longo das nossas existências, às vezes servimos-nos de valores equivocados nos relacionamentos. Quando somos muito possessivos com o outro, ciumentos, quando somos completamente seletivos em relação a quem nos rodeia, só queremos este e aquele, não queremos o outro nem o outro, são relacionamentos equivocados. Quando nós estabelecemos padrões ilusórios para pautarmos o nosso comportamento, temos a ilusão que aquilo é que é bom, depois vamos constatar que não é, através da dor. Quando temos condutas reprováveis nas nossas vivências, então a dor instala-se em nós, para nos chamar à razão. Como sabemos disto? Porque era exatamente assim que nos comportávamos. Não devemos julgar os outros. Aqueles que hoje agem como nós já agimos, de forma equivocada, sem dúvida, terão também eles sobre os próprios ombros o peso dos seus erros, do justo reflexo que a vida oferece de tudo que fazemos. Então não sejamos nós a julgar, porque eles estão sujeitos às mesmas leis que nos trouxeram a dor a nós, eles próprios irão colher a dor, se entretanto não quiserem alterar a sua maneira de ser. Então, se hoje ainda há quem haja mal, ofereçamos-lhe a nossa compreensão, pois estamos cientes do que ocorrerá lá na frente, no tempo que pode ser próximo, ainda nesta reencarnação, ou longínquo, noutra ou noutras reencarnações, dependendo da gravidade do mal que seja feito. Então, quando as almas equivocadas forem visitadas pela dor, vão despertar. Vão tentar perceber o porquê. E esta dor, nós podemos chamá-la de uma forma extraordinária que nos mostra a verdade. A dor do erro. Erramos, vai-nos doer. É a dor do erro. Se a vida já nos permitiu, então, este aprendizado, mais do que ninguém sabemos desnecessárias a nossa acusação aos outros, a nossa crítica reprovável e muito menos a nossa vingança. Não queiramos a vingança mesmo contra quem nos tenha feito o mal. É alguém que vai colher da vida, que não colha de nós o ódio, mas que a vida vai ensinar de certeza absoluta, trazendo-lhe qualquer tipo de dor. Dessa forma, se os nossos caminhos se cruzam, se eu me cruzo com quem me faz o mal, é porque eu tenho essa necessidade. É a dor do erro. Eu errei com essa pessoa, não lembro, ou com outra, e pode ser aquela agora o instrumento para eu me acertar com as leis de Deus. Mas eu errei de certeza absoluta. Se os nossos caminhos se cruzam com os caminhos das criaturas que ainda estão assim iludidas a respeito do verdadeiro significado da vida, aproveitemos a oportunidade para exercitarmos a compreensão, a indulgência e, acima de tudo, o perdão. São verdadeiras chances para nós amarmos e evitarmos vir a sofrer. Deixemos que a vida, a seu tempo, e sob uma tutela que não falha nunca, porque é uma tutela vigilante, mas amorosa, daquilo que é a providência divina, as suas leis,
ofereçamos nós as melhores lições que pudermos, porque nós próprios ainda temos tanto, mas tanto, para aprender a respeito das coisas de Deus. Tentamos, de modo simples, fazermos uma pequena viagem entre o percebermos o amor, a dor, todos os outros motivos que nos podem trazer a esta doutrina radiosa e maravilhosa, que nos concita à paz e ao amor, terminando ao resto por percebermos que se ainda somos visitados pela dor, é a dor do erro que nós próprios, no nosso percurso milenar de espíritos, porque todos os que aqui estamos, temos muitos milhares de anos. Não temos 20, 30, 40, 50, 60, 70 da nossa reencarnação, não. O nosso espírito é muito velho. E ao longo dessa caminhada imensa, tivemos muitos acertos e tivemos muitos desacertos. Por isso a dor ainda é nossa companheira e dela ainda vamos precisando. Que Jesus nos abençoe o quanto seja necessário para termos força, para aceitarmos as nossas dores com resignação, sem acomodação, aceitando a dor porque a mereço, mas trabalhando no sentido de as bater e de a ultrapassar. Façamos isso e vos garanto que seremos espíritos nobres em crescimento. Que Jesus nos abençoe.